Olá, colegas de odontologia! Estamos de volta com um novo episódio do Odontocast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E para isso, apresentar nossos convidados através da nossa conselheira, a doutora Penélope Gotardo. Tudo bem, Penélope? Olá, Marcelo. Olá, colegas. Mais um episódio, né, Marcelo? Que bom estarmos aqui novamente, trazendo mais conteúdo e mais informações para a nossa classe. E quem é que vem hoje? Hoje nós temos a Maria do Socorro Conceição Moraes. Todo A mundo Socorro. conhece como? Help, né? Socorro, né? Socorro. E a Socorro, ela é presidente da comissão de ASBs e TSBs do CRO Pará. Ela é bacharel em serviço social e presidente da Eptaopa. Socorro, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutor Marcelo, doutora Penélope, Renato, é um prazer, é uma satisfação estar aqui. A gente sabe que é um espaço democrático, e direcionado para a categoria de odontologia, e eu gostaria inicialmente de parabenizar, pela, a oportunidade de estar aqui. Eu sei que a gente faz esse trabalho no Brasil todo. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos os colegas que estão à frente de comissões ou de Câmara Técnica têm tanta abertura quanto nós temos aqui no estado do Pará. Então, eu gostaria de começar agradecendo. Nós que agradecemos e também gostaria de falar também da presença do Dr. Renato Neri, também, que é nosso conselheiro, também faz parte da nossa equipe, do nosso time de estrelas do CRO Pará. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer o convite, de estar aqui, mais um podcast, e também a nossa amiga Socorro, A gente sabe da importância hoje dessa equipe dentro do consultório odontológico, e é por isso hoje a presença dela aqui. A gente vai fazer algumas perguntas aí que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido, tanto para os nossos colegas cirurgião-dentistas, quanto também da classe de SB, TSB, que vai estar nos ouvindo e nos escutando. Isso. O tema do podcast de hoje, do Odontocast, que nós estamos trabalhando agora, é justamente o relacionamento em equipe, que faz parte também do nosso Código de Ética Odontológica. Então, dentro desse relacionamento em equipe do cirurgião-dentista com os seus técnicos e auxiliares, ele é de suma importância para o bom desenvolvimento da odontologia. E aproveitando a oportunidade, não seria nenhum exagero eu dizer que nós estamos de frente com uma das maiores referências do Brasil de técnica em saúde bucal. Socorro é uma pessoa com quem eu trabalho há 21 anos, desde 2002, quando nós conhecemos no concurso público que passamos, numa prefeitura. Trabalhamos dentro da BO, dentro do Sorrisos Ribeirinhos, dentro do Congresso Internacional de Odontologia da Amazônia e também agora dentro do Conselho. Então a Socorro ela é requisitadíssima em nível Brasil para dar palestras sobre técnicos e auxiliares em saúde bucal. Ela é muito bem conceituada perante a classe e melhor do que uma representante dessa eu não consigo vislumbrar. Também trabalhou com Penélope, que pode falar alguma coisa a respeito disso. Eu nunca tive nenhum problema com ela. Não, também nunca tive problema com a Socorro. Muito pelo contrário, uma profissional do mais alto quilate. Então vamos começar, Socorro? Eu gostaria muito de que você falasse para a gente um pouquinho das várias categorias que existem dentro dos auxiliares da odontologia. É interessante, nessa primeira pergunta, ela meio que vai deixar bem claro, com relação à questão da equipe odontológica, que é o nosso tema hoje, Nós precisamos observar a importância desta equipe. Do relacionamento da equipe, Porque quando a gente fala na questão da odontologia, o que vem à mente da sociedade ainda é o cirurgião-dentista. Sim. E nós precisamos estender e ampliar e clarificar isso, mostrando que, além do cirurgião-dentista, nós temos os ASBs, que são os auxiliares em saúde bucal, os TSBs, que são os técnicos em saúde bucal, o TPD, que é o técnico em prótese dentária, o APD, que é o auxiliar de prótese dentária. Então, é uma equipe que trabalhando junto, consegue ter
prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Sim, uma equipe integrada. Uma Marcelo, equipe integrada. Antes da gente começar a falar sobre esse relacionamento, um ponto que eu achei bem pertinente é falar um pouquinho dessa evolução, que na nossa época, elas eram conhecidas como nossas ACDs, THDs, e as coisas mudaram, né, Socorro? A gente estava conversando que houve uma lei. Desenvolve aí pra gente. Porque o THD ele era técnico em higiene dental. Hoje o TSB é técnico em saúde bucal. Exatamente. E assim essa nomenclatura ela acabou ampliando o mote de procedimentos de que vocês podem realizar e fazer parte dentro da odontologia. Até 2008, nós tínhamos uma forma desse profissional adentrar e ter o registro dele no Conselho Regional de Odontologia, no Conselho Federal. A partir de 2008, com a Lei 11.889, houve toda uma modificação com relação à questão da atribuição, que são atribuições específicas do ASB e do TSB. Então, a Lei 11.889, ela regulamenta as profissões. Por isso que quando você falou do EPITAOPA, nós fizemos questão de colocar em conto de profissionais, porque hoje nós somos uma categoria reconhecida. A lei ela veio trazer esse regulamento, esse reconhecimento, essa inserção do profissional no mercado e veio também deixar muito claro as atribuições do ASB e do TSB, que há um tempo atrás, antes de 2008, para que você tivesse uma inscrição no conselho, um registro profissional, você precisava somente ter a atuação de 2 anos no consultório. Esse cirurgião dentista, ele iria lhe dar uma carta, uma declaração de que você estaria apto a ser um profissional. Então, você iria com esta carta até o CRO, e o CRO lhe expedia um registro profissional. Hoje, a gente não pode mais conceber que se aconteça dessa forma, até porque realmente não vai passar. Nós precisamos apresentar uma certificação com carga horária, para que você legitime essa tua formação. A profissão que foi regulamentada, né? Regulamentada. Uma pergunta que eu acho que é bem interessante de fazer, e vamos evoluir essa pergunta para discussão também. É tão importante falar dessa regulamentação, porque ainda tem muita demanda de denúncias ao Conselho de técnicos e auxiliares que estão fazendo o procedimento além das atribuições que eles podem fazer. Exemplo disso, quem faz ortodontia, chegam denúncias e são apuradas e até abertos processos éticos de muitos profissionais que trocam liga em aparelho ortodôntico. Profissionais que a gente sabe que não pode. Que não pode, porque não tem aí essa competência, não compete a ele isto. Sim. Né? Como está no meio de vocês essa discussão de passarem dos limites das suas atribuições? Como vocês encaram isso? Certo. Nós temos levado, a gente tem essa preocupação com não é só aqui no Pará, mas essa discussão ela é nacional. Os profissionais, nós precisamos entender e valorizar o Código de Ética Odontológico. O Código de Ética Odontológico ele vai disciplinar o exercício profissional de todos os profissionais, cirurgião dentista, ASB, TSB, Gostei TPD, da palavra, não é regulamentar, vai disciplinar. Disciplinar. Então, a gente precisa saber que existem situações que os colegas ASBs e TSBs, eles são, às vezes, eu não posso dizer que forçado, mas eles são autorizados pelo cirurgião dentista a fazer esse tipo de procedimento. Mas isso agora, é importante. É importante a gente saber o seguinte, que existe dentro do consultório odontológico, existe alguém que é o responsável técnico. Então, o profissional ASB e TSB, nós temos essa preocupação de estar orientando para que eles não desenvolvam nenhum procedimento que esteja fora da Lei 11.889. O que acontece é que, infelizmente, por conta das questões de mercado, e os colegas
Às vezes se submetem porque não querem perder o emprego. Socorro, aí né? não é Aí- uma justificativa plausível. Aberta está a discussão para nós Sim. abordarmos esse tema, porque qualquer assédio moral que tenha de obrigar alguém a fazer algo que não é devido O é uma Código de infração ética também exatamente para ampara. contra quem está fazendo. Só que Pode nós ser- vamos... é passível nós vamos, de denúncia. É Entendeu? passível de denúncia. Já- O podcast Isso. aqui, ele vai empoderar o profissional para ele chegar até o CRO e denunciar. Mas a gente sabe que existe um caminho muito longo para que se chegue a essa denúncia. Não Essa digo nem pessoa é aquela o CD, às vezes o próprio O auxiliar, próprio auxiliar. de denunciar, né? Exatamente. Ele se retrai, né, de auxiliar porque de denunciar porque ele não quer perder o emprego. Pois É, é, mas E aí a gente tem combatido essas práticas. Nós, enquanto comissão de ASBs e TSBs, Uhum. nós temos combatido essa prática e motivado que eles realmente busquem esse caminho. Não são poucos os casos que nós recebemos. Todo mês nós recebemos casos onde os colegas eles pedem socorro. Né? O que é que eu faço? Mas o que é que eu vou fazer? deixa eu só te falar o seguinte, é exatamente isso que eu quero falar para os colegas. Quem faz odontologia, quer seja CD, TSB, ASB, TPD ou APD, precisa ter em mente que o conselho não pode sozinho resolver o seu problema. Você, como cidadão, você tem sim que ter a dignidade no seu trabalho, ter atitude. Não interessa se você está sofrendo porque vai perder o emprego, e eu, nesse ponto, eu sou muito claro. Não podemos aceitar, em 2023, situações como temos recebido, como a Socorro falou, que recebe, eu também recebo muito, Penélope recebe, Renato recebe, de situações que vocês têm que resolver para mim. Não pode, gente. Quem tem que resolver é o próprio cidadão, o próprio profissional, com a ajuda das entidades que forem pertinentes, que pode ser o conselho, se for um problema ético, que pode ser o Tribunal do Trabalho, a Delegacia do Trabalho, se for um contrato trabalhista, que pode ser sem condições de trabalho físicos, com a vigilância sanitária. Então, nós precisamos ter um mínimo de bom senso para não passarmos a ser o errado porque teríamos medo de perder o emprego. Que emprego é esse? O dentista, que não dá condições, o dentista está se submetendo a ganhar R$50 numa diária. Exatamente. Numa diária, R$50. Absurdo, né? Entendeu? Eu tô com medo de perder o meu emprego. Gente, que emprego é esse? Isso não é emprego, isso é escravidão. Isso eu não estou falando só para o dentista, eu estou falando para o técnico e para o auxiliar também. Se entendeu? Pagam isso para o dentista, não dá para aceitar. Imagina para o auxiliar. Não né? dá para aceitar essa justificativa de medo de perder o emprego. A gente precisa ter atitude, Socorro. Esse é o grande ponto. Presidente, tocando nesse ponto aí, Socorro, é importante, né? Sempre nessa relação profissional e cirurgião-dentista, entre os dois profissionais, né? Auxiliar também, entender que numa situação dessa aí é preciso buscar soluções e até mesmo trazer reflexão por parte do auxiliar, né? Porque numa situação dessa, se ele fala assim, mas e se o paciente resolver me perguntar, o paciente for um paciente esclarecido, vai pegar para mim também. Então, antes, né, de trazer essa reflexão dentro ali da relação profissional-paciente, para quê? Para que justamente não haja essa extrapolação, né? Não haja também esse tipo de comportamento de alguns colegas cirurgião-dentista, que é um comportamento que fere nosso código de ética, e possa exercer da forma correta, né? Dessa forma. E não é só o código de ética profissional que fere o nosso código de ética pessoal. Porque nós estamos nos submetendo a condições desumanas. Isso é importante dizer, é por isso que eu sempre digo, eu não aceito a justificativa de que eu vou perder o emprego, porque você não está perdendo nada, você precisa ajudar a toda uma situação e você pode ser o precursor disso. Com certeza, essa é a nossa perspectiva. Nós temos um grupo de trabalho, um grupo de WhatsApp com uma média de 600, 700 auxiliares aqui no Pará, que a gente sabe que são muito mais. Só de ASB,
ASBs cadastradas, de registradas, né? 3.600 e alguma 3 a 4 coisa. mil aproximadamente. TSB nós temos 1.311, se eu não me engano. Então, nós temos um número muito grande de profissionais aqui no estado do Pará que nós poderíamos, sim, nós estamos tentando alcançar através da comissão e através de um movimento organizado. Então, os grupos de WhatsApp, eles nos dão condições de estar orientando, de estar combatendo, e a maioria das colegas, né? exatamente, combatendo a desinformação. E eu volto a dizer, o temor dos colegas é muito grande. Eu imagino. Mas só vai haver mudança se mudar a atitude também. Exatamente, é o que nós temos assim incentivado, essa mudança de postura. Mas é bom os colegas saberem que tem uma referência, né? Em quem eles possam buscar orientações e apoio. É muito importante isso, essa congregação, né, para a gente poder até orientar e transformar, educar, né, conscientizar os colegas, que a gente sabe que não é fácil, mas que haja uma mudança pequena, mas que seja progressiva. E eu lhe digo, doutora, aqui já houve uma mudança bem considerável com relação à questão da postura profissional dos colegas. Eu estou à frente do trabalho, do movimento, desde 2010, se eu não me engano. E desde 2010 nós temos buscado, né, motivar os colegas, conscientizar, e a gente já consegue perceber a mudança na postura quando, por exemplo, eles vão passar por uma entrevista de emprego. Eles já sabem como se posicionar. Eles já sabem o valor, mesmo que hoje nós temos essa questão de não termos ainda o sindicato regularizado aqui, nós não temos carta sindical, mas nós iniciamos o sindicato em 2012, se eu não me engano. Nós iniciamos o sindicato, por algumas situações nós não conseguimos avançar. Mas mesmo sem carta sindical ou sem a nomenclatura de sindicato, nós conseguimos fazer orientações e nós conseguimos combater muitas práticas que os colegas tinham erradas, né, com relação à questão de emprego, de questões trabalhistas mesmo, a questão ética. Nós temos batido muito com relação a essa questão, as questões éticas, né? E a gente tem visto o avanço. Algo importante que eu estou indo também dentro dos cursos de formação. Nos cursos de formação a gente já pega a base, né, lá no início. Já não sai ali leiga. Nós temos colocado o código de ética como um instrumento muito importante para essa mudança, né? À frente de tudo isso. Muito importante para essa mudança. Mas, assim, a base é fundamental, como você falou, né? Então, até para disciplinar, até o cirurgião dentista, tem que haver essa mudança de postura também dos auxiliares, com certeza, né? Para isso, tendo uma boa formação, para que uma classe unida, né, comece a espelhar toda essa mudança que a gente espera acontecer. O nosso conselho hoje, de nós todos, ele está totalmente aberto à discussão, ele está totalmente aberto a resoluções, a tratativas que possam modificar esse panorama atual, né? Inclusive, eu não passo a mensagem só para os técnicos e auxiliares, para o cirurgião dentista também. Porque se tiver algum problema de assédio moral, de uma situação de quebra de ética, o cirurgião dentista denunciado no conselho, ele também poderá sofrer sanções que irão trazer problemas para ele. Foi o conselho que foi o problema da história? Não, o conselho vai atuar em cima dos ritos que são pertinentes àquela situação. Então, a mensagem para os cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares: gente, vamos mudar a conduta em alguns casos que nós sabemos que estão acontecendo, principalmente de extrapolarem as suas atribuições ou de forçarem alguém a trabalhar indevidamente. Socorro, eu tenho uma pergunta para você. Em relação, você tem essa vasta experiência, né, dentro da categoria. E assim, hoje, atualmente, com esse avanço que a gente sabe que está tendo, né, em relação a cursos, em relação a carga horária, até mesmo hoje em dia, né, várias faculdades de odontologia formando profissional cirurgião dentista,
Hoje em dia, dentro da categoria, qual é o principal, vamos dizer assim, queixa deles? Qual é a principal reivindicação? Qual é o principal anseio da categoria para esse momento agora? O principal anseio da categoria, e não é só da categoria de ASB e de TSB, são as questões de condições de trabalho e questões de piso salarial, né? É o que é uma discussão que está muito ativa, inclusive está aberta essa discussão, porque nós ano passado nós conseguimos que uma ideia legislativa ela se transformasse em uma sugestão legislativa. Ou seja, nós estamos pleiteando que a gente consiga alcançar o piso salarial nacional. Ainda não é uma realidade, mas eu digo para vocês que a organização que a categoria de ASB e de TSB hoje alcançou, ela pleiteia e a gente está muito próximo desta realidade. Então, hoje, a maior demanda da categoria de auxiliares são as condições de trabalho e a questão do piso salarial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o piso salarial em relação ao que vocês estão pleiteando? A PL, né? A sugestão legislativa. Isso. A sugestão legislativa da Andréa Toledo, que ela é uma SB de Minas Gerais, que foi assim, eu digo que tem uma hora que a chave vira, né? Sim. Porque a gente já vem de um histórico, assim, de 30, 40, 50 anos lutando aí para que a gente tivesse algo com relação à questão do piso salarial. Ela deu uma sugestão legislativa de 2 salários mínimos, e aí não fez a diferenciação de ASB para TSB. Então, o que nós fizemos? Como nós alcançamos mais de 20 mil votos, foram, eu acho que hoje 54 mil, né? Nós alcançamos 54 mil, se transformou numa sugestão legislativa. Só que a sugestão legislativa ela já vem com uma modificação, porque existe a necessidade de se adaptar o salário, o piso salarial do ASB e diferenciar o ASB do TSB. Né? Hoje nós vemos que, inclusive, as prefeituras elas não fazem essa diferenciação. Quem é ASB tem a mesma remuneração que o TSB. Então, isso não pode acontecer. Por quê? Porque aí bate naquela situação que nós conversamos ainda há pouco, a questão da formação. Nós temos a formação do ASB, que é um curso livre de 300 a 400 horas, e a formação do TSB é de 1.400 horas, aí 1.440 horas. Aí tu vai buscar, e a discussão está aberta sempre, o cirurgião dentista tem um piso salarial aprovado em 1961 pela Lei 3.999 de 3 salários mínimos. Sim. Aí tu tens 3 salários mínimos e 2 salários mínimos sendo pleiteados para TSB e ASB. Gente, isso é muito complexo, isso é um assunto que não dá para a gente ficar conjecturando. Aqui a gente não consegue mesmo. Não tem a diferença do piso de ASB para TSB? Quando foi sugerida a ideia, ela colocou um piso só, um valor só, para ASB e TSB. Né? A formação é diferente, mas nós fizemos um adendo, como se fosse um acréscimo, né, porque agora já virou sugestão legislativa. Então, nós estamos alterando a questão do valor do ASB e do TSB, porque precisa ter uma diferenciação. Mas deixa eu entrar só no que eu estava finalizando, porque eu não finalizei. Se tu achas que tem que ter a diferença do TSB para o ASB, tu imaginas, vocês estão pleiteando aumentar de 2 salários, se vocês chegarem a 3, e não tem que ter diferença do dentista para o TSB? Sim, aí está todo um universo totalmente baratinado, totalmente desequilibrado, entendeu? Onde desde 88, com a Constituição de 88, parte tem um entendimento que deve revogar a Lei 3.999 de 61, mas não tiraram de cena. Ela continua como uma lei. Sim. Né? E o entendimento jurídico do STF de Brasília é que ele deveria já ser revogado. Então, gente, é brincadeira, até porque, Socorro, quando entra uma situação dessas, vamos lá, tu tens uma capital do Pará como Belém, tu tens o município de Tracuateua. Como é que Tracuateua vai pagar
2 salários mínimos para um técnico em saúde bucal e 3 salários mínimos para um dentista, o mesmo que se paga na capital, em Belém, ou no município mais rico, como Parauapebas, que tem as mineradoras atuando e tudo. Há uma dicotomia muito grande, entendeu? Complexa demais para se discutir de uma forma generalizada. Sim. Por isso que eu acho, a gente não pode trabalhar com achismo, mas nós iniciamos essa fala, inclusive com o doutor Renato, falando sobre a questão de representação política, né, dentro da odontologia. A odontologia não discute. A odontologia, ela não propõe. A odontologia, ela não vai para a base para discutir. Ela não vai para o conselho não vai para o conselho. Saúde. Então, nós precisamos mudar isso. Sim. Sim. A Lei 399 de 61, ela já inclui os respectivos auxiliares. Se inclui os respectivos auxiliares, nós somos auxiliares dos cirurgiões dentistas. Se a lei já preconiza o cirurgião dentista e o médico, quem são os respectivos auxiliares? São os ASBs e TSBs. São os técnicos de enfermagem, então já preconiza. Só que nós precisamos nos juntar. A odontologia precisa entender que ela precisa caminhar junto. Cada um de nós temos uma atribuição específica. Nós não vamos concorrer entre nós. Eu sou tão a favor disso, eu sou tão a favor dessa união, que eu lembro quando eu estava na ABO, ainda como diretor, eu propus que a ABO também absorvesse os técnicos e auxiliares naquela época, e assim, a diretoria foi contra, mas era uma proposta minha de para a ABO fazer isso, e que nunca aconteceu, né? Então, sempre a gente tem o pensamento de união, mas volto a repetir, isso é uma situação que ainda vai precisar ser muito maturada, né? Nós não temos nem os representantes de políticas públicas, né? Exatamente. O Renato tentou agora, e a Alessandra tentou, tiveram outras pessoas que tentaram, outros colegas no interior, na capital, e a gente não consegue ter voz ativa. Então a gente não tem um vereador que lute por nós, a gente não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal, não tem um senador. Como é que a gente pode brigar? Aí é muito fácil determinar no achismo que o conselho vai resolver isso para mim. Se o conselho não resolve, por que eu pago o conselho? Cara, isso é insano. Doutor, assim, essa parte aí a gente já vem conversando, debatendo há um tempo, né? Porque a gente sabe da importância hoje de várias classes, como professor, bombeiro, médico, todas têm a sua representatividade. E a odontologia, que envolve toda essa equipe multiprofissional, que é uma profissão tão linda, que está no dia a dia da sociedade. A gente não consegue. Por quê? Porque muitos de nós fazemos aquele negócio, entramos no consultório, atendemos o paciente e vamos embora para casa, né? Não se preocupa com coisas que vão além do consultório, que são fundamentais como um representante no legislativo, quer seja vereador, deputado. Sim, eu vou mais longe até. Nós fomos agora na Covid postos à prova e fomos açoitados, porque nós éramos para ser vacinados logo no início e ainda tínhamos que brigar via Ministério Público aqui no Pará para poder ser vacinados, não prioritariamente, porque muitos já tinham sido, mas uma das provas que nós não temos essa representatividade na política pública, né? Eu vejo assim que a classe, ela tem, eu acho que às vezes até um pouco de uma certa resistência quando se fala em representatividade pública. Parece feio, né? Alguém querer se lançar à política, enquanto que a gente sabe que a gente tem limite, as nossas forças são limitadas. Enquanto conselho, eu digo assim, a gente não vai conseguir resolver. Nós temos nossas atribuições, e muitas das atribuições que os colegas nos solicitam, isso parte de um pressuposto que a gente tem que ter uma força política, uma representatividade política, porque é lá, né, que são feitas as leis, é lá que as coisas acontecem, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter, essa mudança de comportamento, né, da classe. Conscientização. Uma conscientização para que a gente pense mais longe, pense, né, num bem maior, num algo maior, que isso sim vai gerar mudança. Sim, sim. Assim, a gente precisa pensar que tudo tem um começo, né?
tudo tem um começo. Nós temos aí, agora que está acontecendo, as conferências, né? As conferências de saúde. Eu não sei se aconteceu já aqui em Belém. A de Ananindeua já aconteceu. Então, dentro das conferências, nós precisamos ter representantes dentro das conferências. Sim. Para fazer as proposições, para que a gente possa, né, reconhecer, dentro desse espaço, que é um espaço legítimo de discussão, para que nós possamos levar as propostas com relação à odontologia. Mas nós não temos. O dentista, eu já ouvi de profissionais dizer... Não desses aqui. Não desses. Mas já ouvi profissionais dizendo, não quero saber de discussão, eu quero entrar no consultório, atender e sair. Isso daí reunião, essas coisas, isso nada me interessa. Então, como é que eu vou discutir e propor se eu não tenho né, interesse? Exatamente. É difícil. Como é que a gente vai mudar algo que a gente sabe que precisa de um representante que conheça? Quem conhece a odontologia é o cirurgião dentista, é o ASB, o TSB. Então, a gente precisa mudar, começar por aí. Mas olha, Socorro, essa vertente. A gente já começou a mudar. A gente já está propondo a discussão, a gente já está trazendo para a sociedade odontológica e a sociedade cidadã a discussão de vários temas, né? Estamos buscando aí agora... A gente tem que sair da nossa caixinha, né, Marcelo? Nós estamos que é o nosso consultório. Esse odontocast de relacionamento entre equipe. Fizemos com a OAB, Odontologia e Direito, fizemos com outras instituições, estamos programando vários ainda, mas eu quero dizer para vocês que o nosso tempo ele é muito curto, e assim, uma delícia participar passa rápido, com vocês, né? Com certeza. Mas passa muito rápido. Assim, o conselho está aberto para ti, para todos os técnicos e auxiliares, para a gente tratar. Vocês sabem disso, dentro dos nossos limites, que nós também não vamos extrapolar, tá? Sim. Eu quero te dizer que nós estamos finalizando, mas eu quero te entregar esse brinde em nome da equipe do Conselho Regional de Odontologia, né? Que é a tua canequinha aí. Inclusive, essa caneca tem o patrocínio da Labo Dental também, tá? Então, muito obrigado também ao Pedro. Obrigada, Pedro. Certo? E vamos iniciar as considerações finais, né? Com o Renato, depois a Socorro e a Penélope, para depois encerrar o programa que nós estamos fazendo agora, tá bom? Bom, eu quero agradecer, né, a Socorro por ter vindo, por ter enchido de conhecimento, passado informações importantes para a gente. Eu acredito que nós, dentro do consultório, quanto cirurgiões dentistas, né, nós sabemos da importância da classe de vocês ali ao nosso lado, né, no tratamento com os pacientes. Os pacientes fazem essa devolutiva para nós, né, em relação a nossos auxiliares. E assim, como o nosso presidente falou, nós estamos ali totalmente abertos no conselho para conversar, para orientar e também, né, levantando essa pauta tão importante da representatividade para a nossa classe. Então, obrigado, Socorro, obrigado, presidente, obrigado, Penélope. Bom, eu gostaria de agradecer. Eu comecei agradecendo e vou finalizar agradecendo. Afinal de contas, nós estamos aqui no espaço, eu digo que é um espaço democrático, eu não consigo falar outra coisa, porque quando se abre para todas as categorias que estão inseridas dentro do CRO, isso assim é algo louvável, né? E existe sim a possibilidade da mudança, da conscientização de que nós não somos nós somos uma equipe. Isso nós só vamos avançar quando nós conseguimos compreender que eu não vou tirar o teu espaço. Eu tenho uma competência que é específica, garantida por uma lei. Você tem uma competência específica, garantida por uma lei. Então, nós precisamos trabalhar em equipe. Precisamos entender que nós só vamos realmente avançar quando nós nos dar as mãos, né? Darmos as mãos. Então, eu quero agradecer e dizer que esse ano nós vamos inovar com relação à questão do Epitaopa. Nós iremos ter nosso primeiro congresso de ASBs e TSBs. Epitaopa, encontro de profissionais técnicos e auxiliares em odontologia do Pará. E a partir deste ano, nós teremos o primeiro congresso de auxiliares, de técnicos e auxiliares. Inclusive, nós já temos uma grande parceria que não cabe falar aqui, mas eu acredito que a partir desse programa também, outras pessoas, outros parceiros cheguem para estar nos ajudando. Obrigada.
Socorro, eu só também quero finalizar agradecendo, né, a sua presença aqui e gratidão também por te conhecer há tanto tempo, né? Trabalhamos juntas no serviço público também há quase 20 anos atrás e hoje estar com você aqui, você como presidente dos auxiliares, enfim, e tendo essa iniciativa tão nobre, eu só te agradeço por isso e te parabenizo. E assim, que a classe, eu com certeza deve estar muito orgulhosa de você também. E como você falou, tudo é um trabalho em equipe, né? Então é o que eu acho que está faltando, né? A classe se unir mais, buscar mais informações, mais orientações para a gente conseguir trilhar um caminho melhor e mais valorizado. Tá bom? Obrigada. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu sou um fã teu, né? Tu sabes da minha admiração por ti, nosso relacionamento, tudo. Desde sempre, a Socorro não é só da odontologia, ela acaba sendo também conselheira família. tutelar, ela é avó, ela é mãe, e eu conheço Sou essa história pastora todinha, também. pastora. Ela é entendeu? mulher, Marcelo. Ela é apresentadora também de programa de TV. Olha lá, né? então, Então, mil e uma ela é mil versões, mil né? Mas mulher, assim, faz mil coisas. As várias facetas de Maria. Isso. E te agradecer a participação, né? Falando Obrigada. que quando o Odontocast surgiu de uma ideia, imediatamente veio à minha cabeça a tua participação nele também, pela necessidade de informar Sim. a todos as atribuições dos técnicos e auxiliares. Parabéns, sucesso. Obrigada. Deus te abençoe, Deus abençoe Renato, Penélope. Amém. E aqui A vai nós. também mais um exemplar do Código de Ética Obrigada. Odontológica para você. Isso aqui. Os Sorrisos Brasileiros, que é a revista do CFO, tá? Ah, que Você legal. pode pegar também como brinde do Odontocast. Olha que lindo. E aqui nós vamos encerrando mais um episódio onde falamos de relacionamento entre equipe em odontologia. Foi mais um episódio do Odontocast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até o próximo!